Minha história de superação. Minha primeira gravidez aconteceu sem que eu tivesse conhecido um homem. Durante muito tempo guardei essa história dentro de mim, não porque fosse insignificante, mas porque cresci acreditando que minhas experiências não mereciam atenção. Fui criada numa sociedade onde nós, mulheres, éramos ensinadas a permanecer caladas, obedecer sem questionar e aceitar nosso destino. Grande parte da minha existência transcorreu nesse silêncio profundo. Mas antes de compartilhar minha trajetória com você, posso fazer um pequeno pedido? Se inscreva no canal, é gratuito e rápido. Sua inscrição me ajuda a alcançar outras pessoas que, assim como eu, já sentiram o peso da solidão ao enfrentar suas próprias dificuldades. Às vezes, tudo o que precisamos é sentir que alguém está disposto a nos escutar. Agora venha comigo, porque vou revelar o que mantive oculto por toda uma vida. Nasci numa pequena localidade no interior, daquelas onde todos se conhecem pelo nome, onde o cotidiano gira em torno da paróquia local e da feira dominical. Não havia luxo, asfalto ou segredos. Apenas uma pracinha central, um pequeno comércio e uma capela branca cujo sino tocava pontualmente às 6 da manhã e às 6 da tarde, convocando os fiéis para oração ou anunciando o falecimento de alguém da comunidade. Cresci numa residência modesta de apenas 3 cômodos, chão de terra batida, instalações sanitárias no quintal e um fogão a lenha que minha mãe acendia antes mesmo do amanhecer. Era a 4ª filha numa família de 6 irmãos. Minha mãe, Dona Aparecida, era uma mulher de temperamento firme, mas que carregava uma ternura no olhar quando acreditava que ninguém a observava. Sempre usava um avental e amarrava um lenço na cabeça. Meu pai, seu Antônio, era homem de poucas palavras, mãos calejadas e fé inabalável. Trabalhava na lavoura e rezava o terço como se fosse um compromisso diário com o divino. Com ele, não havia espaço para questionamentos. Tudo se dividia entre certo e errado, salvação ou pecado. Eu era uma garota obediente, reservada, sempre com um caderninho nas mãos onde escrevia pensamentos que jamais ousaria expressar em voz alta. Estudei até o 4º ano primário, como era comum para as meninas daquela época. Depois disso, o caminho já estava predeterminado, ajudar nos afazeres domésticos até encontrar um bom pretendente. E eu, no meu íntimo, acreditava que aquilo era o natural. Nunca questionei. Era o único mundo que conhecia. Tinha completado 15 anos quando comecei a perceber alterações estranhas no meu corpo. Primeiro foi um cansaço persistente. Depois vieram as náuseas matinais, o sono em horários incomuns, uma sensibilidade incomum no corpo. Minha mãe dizia que eram mudanças normais, coisas de menina virando moça. Porém, quando o mês terminou e meu ciclo menstrual não veio, ela me olhou de maneira diferente, com um semblante sério. Como quem desconfia de algo, mas teme verbalizar. Você anda encontrando algum rapaz escondido? Perguntou certa noite enquanto lavava a louça do jantar. Senti minha alma congelar. Respondi imediatamente que não, que jamais havia feito isso. E era a mais pura verdade. Nunca tinha recebido sequer um beijo. Sentia receio de rapazes, medo do contato físico, medo do julgamento alheio. Minha rotina se limitava ao lar, à igreja, a cuidar dos irmãos menores e nada mais. Entretanto, os dias se passaram e os sintomas só se intensificaram. Comecei a apresentar inchaço. O mal-estar matinal piorou. Minha mãe, cada vez mais desconfiada, me levou secretamente até a cidade vizinha, onde uma prima dela trabalhava num posto de saúde. Lá realizaram exames e veio a notícia inesperada. Parabéns, a menina está esperando um bebê. Não consegui compreender. Senti falta de ar. Recordo-me de olhar para o chão, para o teto, para o rosto da minha mãe, aguardando que alguém risse e dissesse que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas não era. Estava grávida, já com quase 4 meses de gestação. Minha mãe empalideceu, não gritou, não chorou, apenas apertou minha mão com força e disse: "Vamos para casa. Agora é com seu pai." Aquele momento marcou o fim da minha infância. Quando meu pai tomou conhecimento, um silêncio absoluto tomou conta de nossa casa.
Ele não me agrediu fisicamente, nem precisava. Seu olhar foi mais doloroso que qualquer castigo corporal. Ele apenas perguntou: quem foi o responsável? E eu respondi: ninguém, pai. Juro por Deus, eu não sei como isso aconteceu. Minhas palavras soaram como uma heresia, como se eu estivesse zombando da situação, como se fosse uma mentira tão absurda que não merecia consideração. Minha mãe, nervosa, chorava pelos cantos. Meus irmãos foram enviados para a casa de uma tia, e eu permaneci ali, sentada na beira da cama, observando meu próprio corpo com temor, tentando entender como aquilo era possível. Levaram-me ao padre Josué, o religioso mais respeitado da localidade. Ele me recebeu na sacristia com expressão tensa e voz baixa. Filha, Deus perdoa todas as faltas, mas você precisa confessar a verdade. Errar é humano. Mentir é desonrar a fé. Insisti em minha versão. Afirmei que não havia feito nada, que não me lembrava de nada, que não tinha cometido nenhum pecado. Ele me observou como quem contempla uma alma perdida e declarou: então, guarde isso por você, pela sua mãe, pelo seu pai. Vamos manter em segredo para preservar o nome da família. A partir daquele dia, fui praticamente apagada do convívio social. Disseram à comunidade que eu havia viajado para visitar parentes distantes, mas na verdade fui levada para uma casa isolada, onde morava uma senhora idosa que já havia acolhido outras jovens em situação semelhante. Passei os meses seguintes ali, afastada de tudo, sem espelho, sem rádio, sem janelas amplas, apenas com o som das galinhas no quintal, das orações e do peso da minha própria culpa. Durante as noites, eu rezava, suplicando a Deus que me oferecesse uma explicação, um indício, um sonho revelador, qualquer coisa. Comecei a duvidar da minha própria memória. Será que algo tinha acontecido comigo sem que eu percebesse? Será que alguém havia feito algo enquanto eu dormia? Mas como? Quem? Era como viver em um abismo escuro. Minha barriga crescia e eu sentia vergonha daquela situação como se fosse uma punição divina. Certo dia, chegou Dona Benedita, parteira experiente, mulher determinada, com aroma de ervas medicinais e um olhar penetrante. Foi ela quem me acompanhou durante o parto e foi ela quem indagou: você tem certeza absoluta de que nunca esteve com homem algum? Confirmei entre lágrimas, balançando a cabeça. Tenho. Juro pelo que há de mais sagrado. Ela não questionou, não me acusou, não me chamou de mentirosa, apenas acariciou meus cabelos e sussurrou: existem coisas nesse mundo que nem as orações mais fervorosas conseguem explicar, menina. Mas você conhece a verdade sobre si mesma. Agarre-se a isso. Minha filha nasceu forte, saudável, tão pequenina, tão minha. Porém, mal tive oportunidade de segurá-la nos braços. No dia posterior ao nascimento, minha mãe veio buscá-la. Explicou que a criaria como se fosse sua própria filha, para evitar escândalos. Olhou-me nos olhos e afirmou: será melhor assim, para o bem de todos. E eu, sem voz ativa, sem forças para contestar, apenas concordei com um nó na garganta. Retornei ao lar como se nada houvesse acontecido, como se ainda fosse uma moça íntegra, como se aquele choro infantil que eu ouvia no quarto ao lado não fosse da minha própria menina. Margarida foi registrada como filha da minha mãe. Cresceu me chamando de irmã, e eu aprendi a sorrir em silêncio, porque naquele contexto, naquela época, a aparência social importava mais que a realidade. E minha dor, pelo visto, não tinha espaço para ser externada. Voltei para casa como quem retorna de uma viagem da qual não consegue recordar o percurso. Tudo parecia inalterado: a cozinha com o aroma do café matinal, o quintal com as galinhas ciscando, os irmãos correndo ao redor como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo estava transformado. Eu já não era apenas a Clara, era mãe, uma mãe sem o direito de ser chamada assim. Minha filha Margarida foi recebida pela comunidade como a caçula inesperada de minha mãe. Uma bênção tardia, comentavam as vizinhas, achando graça da surpresa. Minha mãe sorria constrangida, dizia que os desígnios divinos são misteriosos e mudava rapidamente de assunto.
Meu pai raramente se manifestava, apenas exigia silêncio sobre o ocorrido. Agora já está consumado. Finja que nunca aconteceu. Finger. Essa palavra passou a habitar minha existência. Fingir que aquela criança não era minha filha. Fingir que eu não despertava durante a madrugada com vontade de correr até o berço e sussurrar: "A mamãe está aqui." Fingir que não doía profundamente ver minha mãe amamentando minha filha enquanto eu apenas observava pela fresta da porta. Margarida era um bebê tranquilo, de olhos grandes e expressivos. Com o passar do tempo, começou a me seguir com o olhar, a sorrir quando eu me aproximava. Aquilo dilacerava meu coração. A vontade era de abracá-la fortemente, cantar cancoes de ninar, confortá-la nas noites de febre. Mas tudo isso era realizado pela minha mãe. Eu apenas assistia como espectadora da minha própria história. Com o decorrer dos meses, meu corpo retornou à normalidade, mas minha alma permaneceu fraturada. Eu estava ali fisicamente completa, mas emocionalmente fragmentada. Ninguém jamais mencionou o assunto novamente, nem minha mãe, nem o padre, nem qualquer pessoa da comunidade. Transformei-me numa sombra discreta, moça exemplar, modelo de superação. Como uma jovem que enfrentou um problema de saúde, comentava uma das senhoras devotas, sussurrando nos bancos da igreja. Retomei as responsabilidades domésticas, cuidando dos irmãos e ajudando na feira dominical. Caminhava pelas ruas com o mesmo vestido simples de sempre, cabeça baixa e coração engolindo o pranto contido. Margarida crescia rapidamente. Aos 2 anos já pronunciava mamãe com clareza, olhando para minha mãe. E quando me avistava, corria e dizia, Clala, era como ela articulava meu nome, Clara. Eu sorria, demonstrava alegria, comentava o quanto ela era encantadora, mas por dentro sangrava continuamente. Habituei-me a viver assim, com o peito dividido. Em público, era a irmã mais velha. Em segredo, a mãe que se ocultava. Nas celebrações de aniversário, quando cantavam parabéns, eu permanecia num canto, auxiliando com os pratos, fingindo estar ocupada para não revelar os olhos marejados. Quando Margarida caiu pela primeira vez e machucou o joelho, quem correu para socorrê-la foi minha mãe, enquanto eu fiquei paralisada, com vontade de chorar mais intensamente que ela. As noites eram os momentos mais difíceis. Quando todos dormiam, eu me encolhia na cama e orava. Já não pedia explicações, havia compreendido que talvez nunca as obtivesse. Agora eu apenas suplicava forças. Forças para continuar vivendo sem perder a sanidade. Forças para não permitir que o amor se transformasse em amargura. Porque no fundo, ainda temia isso, tornar-me uma mulher de coração endurecido, amarga, como tantas outras que conheci ao longo da vida. Gradualmente, tornei-me praticamente invisível socialmente. Os rapazes da comunidade cessaram de me notar. Alguns murmuravam comentários pelas costas, outros me observavam com piedade. Recebi propostas de casamentos arranjados. Um viúvo aqui, um trabalhador rural ali. Mas eu já não desejava envolvimento com ninguém. Temia o contato físico, o olhar alheio, o julgamento e, principalmente, receava que algo semelhante ocorresse novamente, sem que eu tivesse controle sobre a situação. Aos 18 anos, comecei a auxiliar minha mãe na produção de doces caseiros que ela comercializava para complementar a renda familiar. Preparávamos juntas os tradicionais doces regionais, bolos de milho, cocadas. Margarida nos acompanhava entusiasmada, curiosa. Era uma menina esperta, falante e de sorriso espontâneo. E eu me contentava com os pequenos momentos em que ela se apoiava em mim, convidava-me para brincar, mostrava-me seus desenhos infantis. Era o que eu tinha e era isso que me agarrava com todas as minhas forças. Certo dia, numa tarde especialmente quente, estávamos na praça vendendo doces quando uma senhora da localidade perguntou sorrindo, "Essa é sua irmãzinha?" Minha mãe respondeu prontamente, "É minha caçula." Chegou de surpresa, mas foi um presente divino. Permaneci em silêncio, mas internamente todo meu ser gritava, "Ela é minha filha. Minha filha."
Porém, calei-me como sempre me calava. Com o passar do tempo, encontrei refúgio na escrita. Utilizava cadernos antigos, pedaços de papel e redigia cartas que jamais seriam entregues. Cartas destinadas a Margarida, relatando tudo sobre minha verdadeira identidade, como ela veio ao mundo, o quanto era profundamente amada. Guardava todas em uma caixinha de madeira escondida sob minha cama. Era meu único espaço de verdade. Certa ocasião, tive a impressão de que estava esquecendo detalhes importantes, como se minha mente, para se proteger, quisesse apagar aquele capítulo da minha história. Comecei a apresentar pequenos lapsos de memória. Esquecia coisas simples, sentia-me parcialmente desconectada da realidade presente. Foi quando decidi procurar Dona Benedita, a parteira. Após 3 anos sem vê-la, busquei seu paradeiro. Ela ainda residia na mesma casa simples, no final de uma trilha de terra batida. Recebeu-me com um abraço caloroso e um olhar firme. Eu sabia que você voltaria um dia, comentou. Estou me perdendo, Dona Benedita, confessei. Já não sei mais quem realmente sou. Ela segurou minhas mãos e respondeu com uma serenidade reconfortante. Você é mãe, e ninguém pode tirar isso de você, nem com documentos oficiais, nem com imposição de silêncio. Mas precisa cuidar de si mesma, caso contrário, perderá sua própria essência. Foi ela quem me ensinou a preparar infusões para dormir melhor, a praticar meditação nas primeiras horas da manhã e a cultivar um pequeno jardim. Explicou-me que a terra possui propriedades curativas quando aprendemos a escutar seus sinais. Retornei para casa com um vasinho de lavanda e a primeira sensação genuína de paz em muito tempo. Enquanto isso, Margarida crescia. Com 5 anos já fazia questionamentos que me surpreendiam. Clara, por que você mora aqui se já é adulta? Porque gosto da companhia da vovó e da sua, respondi com um nó na garganta. Essas pequenas indagações surgiam e desapareciam, mas eu sabia que um dia viriam perguntas maiores, mais complexas, e eu não tinha certeza se estaria preparada para respondê-las. Minha mãe insistia que o melhor era nunca revelar a verdade. Para que reviver esse assunto? Ela está feliz. Você já passou por tantas dificuldades. Deixe como está. Mas o que ninguém compreendia é que o silêncio também machuca, que cada dia ocultando a verdade era como um prego a mais no caixão da minha paz interior. Naquela época, eu sonhava frequentemente. Sonhava que estava num campo aberto com Margarida correndo à minha frente, me chamando de mãe. Despertava com o rosto molhado de lágrimas e o peito repleto de uma saudade que não deveria existir. Até que certo dia Margarida, já com 8 anos, olhou-me com aqueles olhos expressivos e perguntou: Clara, por que você chora escondida às vezes? E eu não soube como responder. A infância de Margarida transcorreu como um sopro, e eu continuei vivendo como quem caminha sobre uma corda bamba. Todo cuidado para não cair, todo silêncio para não despertar o que deveria permanecer adormecido. Mas a verdade, minha querida, é como semente em terra fértil. Pode até demorar, mas eventualmente brota. E quando começa a crescer, não há como impedir seu florescimento. Margarida já estava com 12 anos. Era uma menina vibrante, curiosa, inteligente, apaixonada pela leitura, questionadora constante e possuía aquela maneira direta de quem não se contenta com respostas superficiais. A cada dia, lembrava-me mais de mim mesma antes do silêncio imposto, antes da vergonha, antes do apagamento social. Ela já não aceitava tão facilmente o papel de caçula da família. Comentava que se sentia diferente. Ocasionalmente reclamava que as outras irmãs guardavam mais semelhanças físicas com nossa mãe do que ela. Estranhava a ausência de fotografias dela quando bebê. Questionava o grande intervalo de idade entre ela e os demais irmãos. Clara, você se lembra do dia em que nasci? Perguntou numa tarde enquanto dobrávamos roupas recém-retiradas do varal. Engoli em seco. Lembro sim. Foi um dia bastante quente. Mamãe chegou com você enrolada num paninho amarelo. Todos ficaram muito felizes. Ela me olhou desconfiada.
Mas não existe nenhuma fotografia. Nenhuma sequer. Naquela época não tínhamos máquina fotográfica, tudo ficava guardado apenas na memória. Desconversei com a voz embargada. Ela percebeu minha emoção, mas permaneceu em silêncio. E eu senti que, daquele momento em diante, ela começaria a reunir peças do quebra-cabeça que tentei ocultar por toda uma vida. As conversas começaram a adquirir um tom diferente. Margarida passou a observar mais atentamente, questionar menos diretamente. Certo dia, mostrou-me um trabalho escolar no qual deveria elaborar a árvore genealógica da família. No papel, ela havia posicionado nossa mãe como sua genitora, mas ao registrar os irmãos, hesitou. Não compreendo porque você é minha irmã se tem idade suficiente para ser minha mãe. Permaneci em silêncio. Meu coração batia tão intensamente que imaginei que ela pudesse escutar suas pulsações. Sorry, constrangida. A vida às vezes nos apresenta situações inesperadas. Ela não respondeu verbalmente, mas seu olhar revelava algo diferente, como quem já intuía a verdade, mas desejava ouvir a confirmação dos lábios da pessoa certa. Foi nesse período que comecei a ter sonhos perturbadores, sonhos que pareciam lembranças fragmentadas. Sonhava que estava sozinha num quarto escuro com um forte odor de bebida alcoólica. Ouvia passos se aproximando, uma mão avançando em minha direção, um sussurro ao meu ouvido. Despertava coberta de suor, ofegante, com o coração acelerado. Durante muitos anos, acreditei que minha gravidez tinha sido um evento inexplicável ou misterioso, algo que minha consciência não conseguia elucidar. Mas agora as imagens retornavam como relâmpagos, fragmentos desconexos, mais insistentes. Comecei a questionar minhas próprias memórias, ou talvez a começar a recordar fatos reais. Procurei novamente Dona Benedita, a parteira, minha confidente. Relatei os sonhos perturbadores. Ela me fitou com compaixão, serviu-me um chá de melissa e comentou: às vezes o corpo recorda antes da mente consciente, o trauma se esconde, mas nunca desaparece completamente. É possível que estejam ressurgindo memórias que você suprimiu para sobreviver. E se eu não suportar essas lembranças? Perguntei quase chorando. Você já suportou viver sem elas, minha filha. Enfrentar as recordações é apenas o próximo passo da sua jornada. Retornei para casa com as pernas trêmulas. Passei a evitar encontros prolongados com Margarida. Não queria que ela percebesse meu semblante carregado de apreensão, mas ela notava a mudança. Observava-me com aqueles olhos que pareciam compreender tudo sem palavras. E certo dia, quando retornei da feira, ela estava sentada na sala segurando a caixinha onde eu guardava as cartas nunca entregues. Fique aí paralisada. Onde você encontrou isso? Debaixo da sua cama. Não li o conteúdo, juro. Mas são para mim, não são? Respirei profundamente, aproximei-me, sentei ao seu lado, não falei imediatamente, apenas segurei sua mão. Ela tremia ligeiramente. Eu também. Margarida, não sei como explicar isso adequadamente. Não é simples. Mas sim, essas cartas foram escritas para você. Ela me fitou e pude perceber um turbilhão de emoções em seu olhar. Medo, indignação, esperança. Você é minha mãe verdadeira? A pergunta foi direta, sem rodeios, como uma flecha atravessando meu peito. E eu, após anos me preparando mentalmente para esse momento, não consegui mais dissimular. Sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não chorou, nem gritou, apenas se levantou, pegou a caixa com as cartas e subiu para seu quarto. Aquela noite foi interminável. Não consegui conciliar o sono. Minha mãe não teceu comentários, apenas passou por mim com expressão fechada, como se minha confissão representasse uma traição à família. No dia seguinte, Margarida saiu cedo, sem informar seu destino. Retornou apenas ao anoitecer, abraçou-me fortemente e declarou: ainda não compreendo completamente tudo, mas obrigada por não ter mentido dessa vez.
Aquilo foi como um raio de luz penetrando um aposento escurecido. Não solucionava todos os problemas, mas representava um início de reconciliação. Nos dias subsequentes, ela leu as cartas, uma a uma. Questionava detalhes, ocasionalmente chorava, outras vezes me observava como se eu fosse uma desconhecida. E, de certa forma, eu era. Para ela, que até então me considerava apenas uma irmã, agora eu era mãe biológica. Mais uma figura materna que não a criou diretamente, que se ocultou, que se calou. O relacionamento entre nós transformou-se num campo minado, repleto de carinho, mas também de ressentimentos. Ela expressava raiva pelo segredo mantido, pela mentira perpetuada, pela ausência maternal. E eu não podia culpá-la por esses sentimentos. Eu mesma me sentia responsável todos os dias, mesmo reconhecendo que não foi uma escolha deliberada minha, mesmo sabendo que fui vítima de circunstâncias que ainda não conseguia nomear claramente. As lembranças continuaram retornando, mais nítidas, mais dolorosas. Um rosto começou a tomar forma em minha mente. Terrivelmente familiar. Era alguém do círculo familiar, um homem que frequentava nossa residência, que falava em volume alto, que ria excessivamente e que, numa noite em que permaneci na casa de uma tia, apareceu no quarto enquanto todos dormiam. Eu tremia apenas ao recordar. Tive crises de choro, episódios de ansiedade intensa. Pensei que perderia a razão, mas Margarida, mesmo com toda sua própria dor, foi quem me trouxe de volta à realidade. Certo dia, encontrou-me sentada no chão da cozinha, abraçada aos próprios joelhos, murmurando palavras desconexas. Ajoelhou-se ao meu lado e afirmou: "Você não está sozinha, mãe. Estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntas." E chorei como nunca havia chorado antes, com vergonha, com dor, com alívio. Pela primeira vez, senti que não estava mais aprisionada, que a verdade, mesmo dolorosa, era o único caminho para seguir adiante. A partir daquele momento, comecei a aceitar que o passado não desapareceria simplesmente, que não bastava fingir que nada havia acontecido. Algumas feridas precisavam ser enfrentadas diretamente, e que mesmo tardiamente, o amor genuíno podia florescer entre os fragmentos, entre mãe e filha, entre o silêncio e a expressão verbal, entre o trauma e a esperança. Era o princípio de algo renovador e o encerramento de uma existência baseada em falsidades. Dizem que a memória percorre caminhos misteriosos, que ela oculta para proteger, que mantém na escuridão aquilo que não temos forças para confrontar. Mas um dia, sem aviso prévio, ela ilumina a verdade. E então, minha filha, não há mais como ignorar o que se revela. Após a conversa sincera com Margarida, após a leitura das cartas, das lágrimas compartilhadas, das noites insones e dos silêncios mais eloquentes que palavras, veio o período das recordações completas. Primeiro retornou a voz, uma risada rouca, ligeiramente desdenhosa, depois o aroma forte de bebida destilada, mesclado com suor e tabaco. Em seguida, a mão pesada, invasiva, e finalmente, o rosto completo. Era ele, um membro da família estendida, primo da minha mãe. Costumava comparecer aos almoços dominicais, interagia com as crianças, contava anedotas. Todos o consideravam divertido. Eu o achava inquietante. Sentia-me desconfortável quando ele se aproximava demasiadamente. Mas nunca verbalizei esse desconforto, porque naquela época, os sentimentos de uma jovem raramente eram considerados relevantes. A lembrança mais impactante surgiu numa tarde em que organizava o armário da cozinha. Encontrei um lenço antigo com as iniciais dele bordadas, esquecido ali há décadas. Ao tocar naquele tecido, uma onda de mal-estar me invadiu e então a cena formou-se nitidamente. A casa da minha tia, uma noite, eu deitada precocemente devido a indisposições, a família reunida na sala, eu no quarto escurecido e ele adentrando silenciosamente. Senti novamente a invasão, a solidão, a impotência. Chorei pelo restante do dia. Margarida tentou conversar comigo, mas não consegui articular frases coerentes. Apenas me encolhi num canto do quarto, abraçada aos joelhos, como fazia quando era criança.
No dia seguinte, decidi relatar tudo a Dona Benedita, a única pessoa que sempre acreditou em minha palavra. Visitei sua residência, ela agora mais idosa, com os cabelos completamente grisalhos e a voz mais débil, mas com a mesma firmeza de espírito. Ulambro, Dona Benedita. Lembro quem foi o responsável, declarei com voz trêmula. Ela me fitou com compaixão, mas sem demonstrar surpresa. No fundo, você sempre soube. Apenas necessitava de coragem para aceitar. E agora, qual será sua atitude? Essa era a questão fundamental. Denunciar um homem que atualmente desfrutava de respeitabilidade social, casado, avô, um indivíduo que carregava a Bíblia consigo e entoava hinos religiosos na igreja. Revelar seu nome provocaria uma comoção social. Eu me tornaria alvo de julgamentos, desconfianças, comentários maldosos. Mas silenciar-me significaria morrer um pouco mais a cada dia. Margarida, ao tomar conhecimento do nome do agressor, ficou imóvel. Nunca o conheceu proximamente, mas recordava-se das ocasiões em que ele visitava nossa casa. Quer que eu a acompanhe? Perguntou. Sequer sei aonde ir ou a quem recorrer, respondi. Começamos a refletir juntas sobre o assunto. Talvez procurar orientação espiritual, não com o mesmo sacerdote. O padre Josué já havia falecido. Havia um novo pároco, mais jovem, mais receptivo. Mas será que valeria a pena expor novamente essa situação? Fui até a igreja, sentei-me no último banco, aguardei o término da celebração. Quando todos se retiraram, aproximei-me do altar onde ele organizava os objetos litúrgicos. Padre, posso conversar reservadamente com o senhor? Minha voz soou baixa, porém decidida. Ele me conduziu até uma sala nos fundos, onde atendia os paroquianos. Ofereceu-me água, sentei-me, relatei tudo desde o princípio. A gravidez inexplicada, o silêncio imposto, o parto realizado em segredo, Margarida, a identidade do agressor, as lembranças recentemente recuperadas, a dúvida que me atormentava. Ele ouviu atentamente, sem interromper meu relato. Ao término, respirou profundamente e declarou: Dona Clara, a senhora não carrega culpa alguma. Isso precisa ser afirmado com toda clareza. A senhora foi vítima de um crime hediondo, de uma violência inaceitável, e não está sozinha nessa jornada. Chorei copiosamente, como uma criança. Pela primeira vez, alguém representando a instituição religiosa me acolhia sem julgamentos precipitados. E se ninguém acreditar em meu testemunho? Questionei, ainda sentindo a dor pulsante. Algumas pessoas talvez duvidem, mas a verdade, mesmo quando contestada, permanece sendo verdade, e ela proporciona libertação. Ele me aconselhou a procurar uma advogada da cidade vizinha que trabalhava com mulheres vítimas de agressões, mesmo em casos antigos. Afirmou que, mesmo sem a possibilidade de justiça formal devido ao tempo transcorrido, o testemunho possui força transformadora e pode evitar que outras pessoas enfrentem situações semelhantes. Retornei para casa com o coração apertado, mas com a mente mais esclarecida. Eu sabia o que precisava fazer, mas antes, precisava confrontar minha mãe diretamente. Ela estava na varanda cuidando das plantas. Aproximai-me vagarosamente. Mãe, recuperei minhas lembranças. Ela me fitou. Lembranças sobre o quê? Sobre quem foi responsável pela minha condição naquela época. Por um instante, o ar pareceu rarear-se. O semblante dela empalideceu. As mãos tremeram visivelmente. Foi o fulano, sussurrou o nome. Confirmei com um movimento de cabeça. Ela desabou, sentou-se na cadeira, cobriu o rosto com as mãos. Sempre suspeitei, mas não quis enxergar a realidade. Não conseguia acreditar. Ele pertencia à nossa família. E você, tão retraída, tão assustada, eu deveria ter protegido você adequadamente. Deveria mesmo. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Fui sua filha e a senhora me deixou desamparada. Choramos juntas, por tudo que poderia ter sido diferente,
por tudo que não aconteceu conforme deveria. Permanecemos em silêncio por alguns momentos. Depois ela afirmou: se decidir formalizar uma denúncia, estarei ao seu lado. Já não sou a mesma mulher de antes. Não tenho mais receio da opinião alheia. Foi a primeira vez que percebi arrependimento genuíno em sua voz, e de alguma forma, isso me fortaleceu. Margarida também manifestou apoio inabalável. Mãe, você merece encontrar paz interior. E talvez alguém que esteja sofrendo em silêncio encontrará coragem quando conhecer sua história. Comecei a redigir um relato detalhado. Com o auxílio da advogada, registrei tudo minuciosamente. Enviei uma correspondência ao agressor, não motivada pelo ódio, mas pela necessidade de verdade. Eu recordo de tudo. E mesmo que ninguém tenha me protegido adequadamente na época, agora protejo a mim mesma. Não me calarei mais. Não recebi resposta, mas tampouco esperava alguma manifestação. O silêncio dele representou, para mim, a confirmação tácita de tudo. Com o passar do tempo, algumas pessoas da comunidade tomaram conhecimento do ocorrido. A localidade, como toda pequena comunidade, rapidamente propagou a notícia. Alguns fingiam ignorar o assunto, outros cochichavam pelas ruas. Houve quem me acusasse de mentirosa, de provocadora de discórdia familiar. Mas também houve quem me abraçasse solidariamente, quem confessasse: vivenciei algo semelhante, quem me fitasse com respeito renovado. Revelar a identidade do agressor foi como expor uma ferida antiga. Doeu intensamente, mas também promoveu a limpeza necessária. Era como respirar profundamente após anos de sufocamento. Não sei se algum dia haverá justiça plena neste mundo, mas sei que agora posso olhar minha filha nos olhos sem desviar o olhar. Sei que posso sentar na varanda, fechar os olhos e sentir que, finalmente, recuperei o domínio sobre minha própria narrativa. Mesmo que ela tenha se iniciado com sofrimento, mesmo que tenha sido silenciada por tanto tempo, agora pertence integralmente a mim, e ninguém mais pode suprimir minha verdade. A vida prosseguiu após a denúncia, mas não como anteriormente. Nada mais era como antes. Na comunidade, os comentários aumentaram. As vizinhas que antes me cumprimentavam cordialmente na igreja agora desviavam o olhar. Algumas atravessavam a rua para evitar contato, outras fingiam não me reconhecer. Era como se eu tivesse rompido uma regra tácita, aquela que determina calar-se, aceitar passivamente e seguir adiante. Mas eu já havia silenciado por tempo demasiado e agora, minha querida, o silêncio já não me servia mais. As pessoas comentavam que eu inventava histórias, que deveria ter resolvido esse assunto no passado, que não era momento oportuno para reviver feridas antigas. Houve até quem insinuasse que eu apenas buscava atenção. Nessas circunstâncias, Margarida segurava minha mão firmemente, como quem comunicasse sem palavras: não permita que a silenciem novamente. E eu não permiti. Fui convocada pela advogada para prestar depoimento formal. Registrei tudo, embora o processo, por sua antiguidade, não possuísse força jurídica para resultar em punição efetiva. Mas o objetivo era outro: documentar oficialmente a verdade que nunca teve espaço para ser manifestada. Nome completo, data, contexto, memória recuperada. Tudo registrado, tudo relatado com voz embargada pela emoção. Certo dia, Margarida chegou em casa portando um envelope. É endereçado a você, disse com seriedade. Não havia identificação do remetente. Contudo, reconheci imediatamente a caligrafia. Era a dele. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro, um papel amarelado com poucas palavras escritas. Eu sabia que um dia você recuperaria suas lembranças. Jamais tive coragem de encarar-la diretamente. Suplico perdão, mesmo reconhecendo que não o mereço. Fui covarde. Que Deus tenha misericórdia de minha alma. Li aquilo como quem lê a última linha de um livro perturbador. Dobrei cuidadosamente o papel. Não derramei lágrimas. Não havia mais choro a ser dedicado a ele.
Margarida me observava silenciosamente. Vai responder. Não, afirmei com firmeza. Esta correspondência não é para ele, é para mim. É a confirmação de que não estava enlouquecendo, de que tudo que carreguei internamente não foi fruto de imaginação. Ela aproximou-se, abraçou-me. Nunca duvidei. Jamais. Naquela noite preparamos um bolo de fubá, algo simples, como sempre fazíamos. Mas teve sabor especial, quase festivo. Pela primeira vez, Margarida me chamou de mãe em voz alta, na presença da minha mãe, dos irmãos, de quem estivesse por perto. Mãe, pode me passar o açúcar? A palavra pairou no ambiente como uma bênção. Minha mãe, que ouvia sentada na poltrona da sala, baixou o olhar, depois ergueu-se, aproximou-se e declarou. Era como ela deveria ter podido chamá-la desde o princípio. Perdoe-me. Ela chorava. Eu também. Mas era um pranto diferente. Não era mais desespero. Era um luto por tudo que nos foi negado. Era uma despedida da dor acumulada. Os dias subsequentes foram marcados por um silêncio menos opressivo. Eu continuava sendo tema de comentários, mas isso já não me afetava tanto. Comecei a sair mais frequentemente, frequentar a feira, participar das celebrações religiosas. Algumas pessoas passaram a me olhar diferentemente. Houve até quem pedisse desculpas por julgamentos precipitados. Outras mantiveram olhares condenatórios. Mas isso já não me paralisava como antes. O pároco local me convidou para integrar um grupo de mulheres da comunidade, para compartilhar minha experiência com outras que talvez também carregassem feridas ocultas. Inicialmente hesitei, mas posteriormente aceitei o convite. Sentei em círculo com senhoras que conhecia desde a infância e ali constatei que não era a única a carregar histórias dolorosas. Uma delas me confidenciou. Seu depoimento inspirou minha neta a revelar o que vivenciou recentemente. Outra comentou, também carreguei um segredo semelhante. Pensei que faleceria sem jamais revelá-lo. Cada testemunho compartilhado era como uma flor desabrochando entre escombros. E pela primeira vez compreendi que minha dor, apesar de profundamente pessoal, não era exclusivamente minha, que havia outras vozes silenciadas e que a minha, ao libertar-se, abriu caminho para muitas outras. Em casa, comecei a revitalizar o jardim. Margarida me auxiliava nessa tarefa. Selecionamos flores coloridas e resistentes. A cada nova muda plantada, era como se enterrássemos um fragmento da dor passada e permitíssemos o florescimento de uma possibilidade concreta de paz interior. Ela compunha poesias, eu as lia atentamente. Ocasionalmente permanecíamos lado a lado em silêncio contemplativo, e isso era suficiente para nós. Certo dia, ela me apresentou uma surpresa especial. Havia encadernado as cartas que escrevi para ela ao longo dos anos. Aquelas que nunca entreguei oficialmente, mas que ela acabou descobrindo e lendo. Confeccionou uma capa decorada com tecido florido. Inscreveu na frente, cartas da mulher mais corajosa que conheço. Chorei abundantemente, mas era aquele choro purificador de quem limpa a alma. Aos domingos, retomamos o hábito de frequentar as celebrações religiosas juntas. Sentávamos no mesmo banco, de mãos entrelaçadas. A comunidade foi se habituando gradualmente à nova realidade. Os olhares de reprovação diminuíram, os cochichos cessaram. Não porque esqueceram o ocorrido, mas porque, essencialmente, compreenderam que não possuíam mais poder sobre minha existência. Em um domingo recente, após a celebração, uma jovem me abordou na saída da igreja. Aparentava pouco mais de 20 anos. Olhar melancólico, sorriso tímido. Dona Clara, puxou abraçá-la? Assenti com a cabeça. Ela me abraçou calorosamente, depois sussurrou. A senhora me salvou sem nem mesmo saber. Naquele instante compreendi que minha história, por mais dolorosa que fosse, havia se transformado em um farol orientador. Que minha coragem não era exclusivamente minha, era uma ponte, era um sopro de esperança para quem ainda vivia nas sombras do silenciamento.
O agressor faleceu alguns meses depois. Um ataque cardíaco fulminante. Não compareci ao velório. Não teci comentários. Apenas acendi uma vela em casa, não por ele, mas por mim mesma. Pela menina que fui, pela mulher que me tornei, pela mãe que lutei para ser reconhecida. Hoje, quando contemplo Margarida, vejo mais que uma filha. Veio milagre autêntico. Não aquele milagre fictício que atribuíam à minha gravidez, mas o verdadeiro milagre, o de duas mulheres que se reencontraram através da dor e reconstruíram um vínculo amoroso com paciência, verdade e determinação. Já não sinto medo, nem vergonha, nem rancor. Tenho cicatrizes, certamente, mas aprendi a aceitá-las, porque representam a prova concreta de que sobrevivi e agora posso viver plenamente. Atualmente, quando me observo no espelho, vejo linhas de expressão que narram histórias, marcas sutis que nasceram do sorriso tímido, das noites mal dormidas, das lágrimas contidas, mas também da coragem que um dia finalmente floresceu em mim. Não sou mais aquela menina de olhar amedrontado que carregava internamente um segredo que nem ela mesma compreendia completamente. Também não sou mais apenas a mulher que silenciou, que cedeu, que anulou sua própria identidade para conformar-se à existência que outros determinavam para ela. Hoje estou íntegra, com minhas feridas cicatrizadas, com minhas imperfeições, com minhas memórias recuperadas, mas fundamentalmente íntegra. Depois que tudo veio à tona, a identidade revelada, a carta recebida, o perdão negado e o respeito pessoal resgatado, minha vida transformou-se significativamente. Não daquela maneira idealizada que se vê em produções televisivas, com um final feliz acompanhado por trilha sonora emotiva e abraços coletivos. Transformou-se de maneira simples, na forma como respiro, como caminho pelas ruas, como durmo à noite. Transformou-se porque agora carrego minha narrativa pessoal como ela realmente é, sem necessidade de ocultar nenhum aspecto dela. A comunidade local adaptou-se progressivamente. Sempre existem pessoas que julgam precipitadamente, que preferem o silenciamento confortável à verdade desconfortável. Mas essas já não exercem influência paralisante sobre mim. Aqueles que verdadeiramente importam permaneceram ao meu lado, e muitos outros aproximaram-se. Pessoas com quem nunca mantive proximidade vieram compartilhar seus próprios sofrimentos, histórias semelhantes, feridas guardadas durante anos. E eu as escutei atentamente. Segurei suas mãos, ofereci abraços solidários, afirmei, você não está sozinha nessa jornada. Era exatamente o que eu mesma sempre desejei ouvir. Margarida e eu nos tornamos inseparáveis. Aquele abismo que um dia existiu entre nós transformou-se numa ponte sólida. Ela não me responsabiliza pelo passado. Compreende que fiz o que estava ao meu alcance com os limitados recursos que possuía na época e, mais importante, me admira profundamente. Afirma que sou a mulher mais resiliente que já conheceu. E ocasionalmente, quando me chama de mãe em voz alta, ainda me emociono como na primeira vez que ouvi essa palavra de seus lábios. Minha mãe envelheceu consideravelmente. Está mais frágil fisicamente, mas também mais sensível emocionalmente. Percebo nela uma mulher que compreendeu tardiamente as consequências do medo paralisante. Às vezes segura minha mão e confessa, se pudesse retornar no tempo, teria agido diferentemente. Sorrio compreensivamente, mas a senhora está presente agora. E isso também possui valor inestimável. Nunca me casei oficialmente. Nunca mais me envolvi romanticamente com nenhum homem, não por trauma persistente, mas por escolha consciente. A vida me proporcionou outros tipos de afeto. Concedeu-me amizades que floresceram quando eu já não esperava, deu-me Margarida, presenteou-me com netos posteriormente. Margarida casou-se jovem com um rapaz íntegro que a trata com respeito que eu jamais experimentei durante minha juventude. Eles nos visitam todos os domingos, trazendo os filhos, compartilhando bolos caseiros, risadas espontâneas, carinho genuíno. Chamam-me de avó, cobrem-me de beijos e eu, com o coração tranquilo, agradeço por ter vivido o suficiente para presenciar essa harmonia familiar. Retomei os estudos, algo modesto,
Um curso de alfabetização para adultos. Inicialmente sentia-me constrangida, imaginava que já era tarde demais, mas aprendi que nunca é demasiado tarde para adquirir conhecimentos. Hoje leio meus próprios livros, escrevo em meu caderno de capa colorida, registro minhas memórias com palavras que finalmente fazem sentido completo para mim. Na igreja, passei a colaborar no grupo de apoio destinado às mulheres. Não possuo formação em psicologia nem em aconselhamento formal, mas sei escutar atentamente, sei acolher sem julgamentos, sei o que significa carregar uma culpa imerecida, sei o que representa o medo de expressar-se verbalmente, principalmente, sei o que é sobreviver a adversidades extremas. Por isso compartilho minha experiência, narro minha história, não motivada pelo rancor, mas pela necessidade de verdade, porque aprendi que a dor compartilhada torna-se mais leve porque acredito, do fundo da alma, que nos curamos melhor quando nos curamos coletivamente. Construí uma pequena horta nos fundos de casa. Cultivo ervas aromáticas, flores ornamentais, simbolicamente, esperança renovada. O aroma do manjericão e da terra úmida proporciona-me paz interior.